Oi, consagrados, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Aqua. Antes de me encontrar aqui com vocês, eu trabalhei no mundo corporativo e eu não tinha a consciência de quanto era importante eu saber me comunicar dentro do ambiente no qual eu trabalhava. Hoje, depois de pesquisar muito sobre teatro, mímica, palhaço, contação de histórias e máscaras, eu entendo o quanto é importante a gente saber se comunicar. Porque só assim a gente consegue se conectar de uma forma mais transparente, evitando alguns ruídos, alguns conflitos que podem ser gerados através de uma comunicação não tão efetiva. E entendendo melhor como a gente se comunica, a gente consegue evitar qualquer tipo de conflito dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso ambiente familiar, com nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas. Alguém já falou para você que você tinha cara de metido? Ou que quando te viu achava que você era bravo? Ou falava que você era tímido, mas quando te conheceu falou que não tinha nada a ver? Se você tem a dificuldade de expor suas ideias, ou tem medo de falar em público, ou quando está explicando alguma coisa para alguém, começa a se perder no meio do assunto, o curso de contação de histórias ele é feito para você. Eu passei por essas situações várias vezes. Como eu sempre gostei de me posicionar, sempre tive muita opinião, e quando você tem uma opinião, você acaba gerando algum certo tipo de inimizade. Então, por não saber me posicionar, por não saber colocar minha opinião ou me colocar, geralmente eu gerava algum tipo de ruído ou criava alguma inimizade que eu nem sabia o porquê essa pessoa não gostava de mim ou não, ai, meu santo não bate. Muitas vezes esses problemas são gerados por comunicação não efetiva. E percebendo isso, começando a minha faculdade de teatro, onde eu achei que seria mais fácil fazer amizades, porque eram pessoas que tinham gostos parecidos com o meu, ainda assim eu continuei criando certas inimizades pela forma como eu me posicionava. E eu não entendia muito bem porque as pessoas não gostavam de mim. E depois que eu finalizei a faculdade de teatro, eu comecei a dar as aulas de teatro e comecei a perceber algumas características nas pessoas em mim. Eu deixei de praticar para observar. E aí sim eu comecei a entender algumas formas de como eu me expressava e o porquê eu criava algumas inimizades. O que eu estava fazendo de errado? Ou qual era a minha postura, qual é a postura que eu tinha para gerar esse tipo de resultado com as pessoas? Depois de muita tentativa e erro, e assumindo que o erro faz parte do aprendizado, que não adianta eu ser arrogante e tentar não errar, eu comecei a aplicar o que eu ensinava tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. E não só a técnica pela técnica. Eu comecei a entender a essência, a junção de todas essas técnicas e o quanto é importante a gente juntá-las para poder se comunicar melhor. E no nosso curso, a gente vai fazer um caminho que é chamado a Jornada do Silêncio à Palavra, onde a gente estuda os módulos de mímica, que é para a gente entender a nossa linguagem, entender o nosso corpo, como que ele funciona. Depois a gente vai para o módulo de máscaras, onde a gente neutraliza o nosso rosto e dá um valor a mais para o nosso corpo. Depois a gente põe um rosto fixo e como a gente consegue se comunicar mesmo estando com um rosto sempre expressivo. E aí a gente vai para o palhaço, que relativiza, e aí então a gente vai para o palhaço, onde a gente aprende a relativizar o nosso erro e também estar no momento presente, sem ficar projetando, estar se comunicando pensando no futuro ou pensando no passado. Pode passar. Tudo bem? Não, não tem problema. E depois a gente entra no módulo de palhaço. Por quê? E depois a gente entra no módulo de palhaço, entendendo e relativizando nossos erros, aceitando que é normal a gente errar enquanto a gente se comunica e também, muitas vezes, ter aquela comunicação de essência, um olhar com outro olhar, que é assim que o palhaço se comunica. E por último, a gente entra na contação de histórias, onde a gente explora todas essas gamas de comunicação, tanto de uma forma lúdica, com contos, fábulas para crianças, quanto para histórias pessoais, nossas histórias pessoais, ou histórias de pessoas que a gente conhece, e então para contar ou comunicar algo que a gente precisa expressar. E foi com essas técnicas que eu ensinei diversas pessoas e elas conseguiram transformar a sua maneira de se comunicar e de pensar a sua vida, porque a gente fica pensando na técnica, pela técnica, e a comunicação, na verdade, ela é um encontro de um ser humano com outro ser humano. Quando a gente consegue transmitir a nossa ideia de uma forma mais transparente, a gente consegue se conectar muito mais profundamente. E eu tenho certeza que eu consigo fazer isso para você que está desse outro lado da câmera aí, me assistindo agora. No meu curso presencial,
onde diversos profissionais de áreas diferentes, como medicina, direito, pessoas de eventos, vieram entender a sua comunicação e saíram transformadas. Quando a gente entende a nossa comunicação, a gente não entende só a comunicação com o outro, mas entende a si mesmo. Então a gente, tirando esse véu, tirando esse filtro da comunicação, a gente consegue se entender como ser humano, como propósito de vida, e é isso que eu quero fazer para você. E tudo isso que eu estou falando agora não é só teoria ou estudos teóricos atrás de argumentos. Toda a nossa pesquisa é pautada em prática. Então é necessário muita coragem para praticar. E agora eu estou muito feliz porque eu consigo dividir esse meu conhecimento usando a internet para poder a gente... internet. E agora com a internet a gente consegue se conectar com muito mais pessoas. E é por isso que eu preparei um conteúdo online de contação de histórias para alcançar ainda mais pessoas. E agora, com esse conteúdo online, eu sei e acredito que eu consigo alcançar muito mais pessoas com o meu curso de contação de histórias. E é por isso que se você comprar hoje esse curso, nós vamos ter condições muito mais facilitadas, além de a gente poder se conectar com uma outra... E levando o curso hoje, com essas condições especiais, a gente vai poder estudar junto, além de se conectar com uma comunidade de contadores de histórias. Você terá acesso ao grupo do Telegram, aos nossos PDFs e o conteúdo do nosso laboratório Não Fale, Conte Histórias. E além disso, principalmente vai ter acesso a mim para dar feedback e a poder acompanhar a sua transformação como contador de histórias. Você já se imaginou contando história para os seus filhos, para os seus netos, ou propondo algumas ideias e sendo ouvido, ou ainda mais, contando alguma piada para os seus amigos e todo mundo rindo? Então, se você quer ser realmente ouvido, se inscreva agora no nosso curso de contação de histórias. Clique no botão inscrever-se e venha comigo na jornada da transformação. Até mais!